Olá, estamos aqui novamente. Eu sou Miguel, meu contexto de trabalho, de processo e principalmente de vida, eu sempre digo no consultório para as pessoas que eu acompanho que eu prego aquilo que eu faço, aquilo que eu vivencio. Eu acho que temos que ser essencialmente coerentes ou tentar ser coerentes. E dentro desse momento de processos de vida, de trabalho, trabalho com o quê? Com terapia, com reflexão, principalmente com reflexão, com autorreflexão, com conhecimento, conhecimento de si, conhecimento do outro, relacionamentos. Esse é o ponto crucial das nossas vidas e do sentido que damos às nossas vidas. Estamos aqui hoje com a professora Gláucia, sabe, absolutamente importante na área pedagógica, que vai questionar o que ela pensa em questionar, todas aquelas coisas que ela queria saber e nunca teve alguém para perguntar. Eu tenho algumas dúvidas a respeito de constelações familiares que eu sempre quis perguntar. E quero agradecer a oportunidade de vir aqui, conversar com você, porque sei que aí vou estar falando com uma pessoa que tem condições e embasamento para falar sobre o assunto e para me explicar de uma forma didática, que eu vou conseguir entender mesmo sendo leiga, sobre o que você vai falar. Eu sempre fiquei muito curiosa a respeito de quando você faz uma constelação, quando você vai a um grupo constelar alguma coisa, participar de uma constelação, como se dá o processo pós-constelação. Eu sempre fico questionando se a pessoa vai uma vez só, aquilo que ela resolve ali, ela precisa fazer uma nova constelação, ela precisa fazer um acompanhamento terapêutico após a constelação para trabalhar aquela questão que ela começou a resolver durante a constelação. Eu sempre tive essa curiosidade, porque se a pessoa vai uma vez no mês e ela vai todos os meses, ela tem até a oportunidade de continuar esse trabalho. Mas se ela vai como curiosa, um fim de semana ela resolve ir, aquele mês ela vai constelar e ela não tem um acompanhamento com você ou com o terapeuta dela e questões estão sendo trabalhadas ali naquele momento, ela não precisa fazer um acompanhamento pós-constelação? Uma coisa interessante que você está falando, porque nós tendemos, por causa da produção, da maneira como a economia é organizada, nós tendemos a separar e blocar, não é bloquear, blocar toda a nossa vida. Então a gente tem o período do trabalho, o período do sexo, o período da amizade, o período de comer, o período de andar, o período de não sei o quê. E a vida não é assim. A nossa vida, a vida de todos nós, é tudo ao mesmo tempo agora. Inclusive, eu costumo dizer no consultório que eu ouço muitas vezes isso faz parte da cultura, que nós somos contraditórios. Mas nós não somos contraditórios. Nós somos concomitantes. Isto aqui pode estar oposto a isto aqui. Mas junto tem isto, isso, todas as coisas. Quer dizer, nós convivemos em nós com contradições e muitos outros processos simultâneos. Logo, algumas pessoas podem ir para a constelação ou qualquer processo por mera curiosidade, participar e acabou. Se foram ver o que é, tiveram uma vivência, gostaram e acabou. Pode acontecer, como acontece na vida, como acontece no consultório, de você ter uma questão, ter um problema, você colocar e aquilo ali, aquele processo ser tão poderoso que a circunstância muda ali. Isso já aconteceu no meu trabalho algumas vezes. Uma pessoa foi com uma questão, fez uma constelação e aquilo mudou o entendimento dela e inclusive mudou o comportamento, as ações de outras pessoas. Quer dizer, não que teve uma relação direta, seria mais uma questão junguiana, sincrônica, tá? Que seria uma relação não causal entre fenômenos com significado. Então, eu estou lidando com um significado aqui e sem que eu produza uma causa direta reconhecível, aparece um significado
similar ali que responde a este aqui. Isso seria uma sincronicidade junguiana. Pois é, uma coisa que tem uma relação acausal, um contexto significativo que tem uma relação não causal. Pois é, eu não posso dizer que uma constelação produza um efeito em outras pessoas, mas eu posso dizer que dentro das constelações, posteriormente, costumam acontecer sincronicidades. O processo pode ser apropriado de forma terapêutica? Pode. Dentro de um contexto terapêutico, eu posso ter uma continuidade se eu estiver envolvido numa autoinvestigação. Se eu estiver dentro de um processo, eu costumo fazer a distinção entre o desmascaramento e o descaramento. Entende? O desmascaramento, eu viro e digo assim, Gláucia, meu anjo, minha vida, você sabe que você está agindo muito mal por causa disso, daquilo outro, seja lá do que for. E aí você olha para minha cara e diz assim, pô, Guel, é mesmo, você tem razão, isso é uma coisa importante, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, pois é, mas você está me dizendo, eu estou te mostrando. Tá? Eu disse, pô, legal, vou ver o que eu posso fazer a respeito. Isso é o desmascaramento. Mas também tem os processos que são assim, Gláucia, meu amor, minha vida, minha privada entupida, tem isso, tem aquilo outro. Aí você vê e diz assim, mas eu sou igual o Zagalo, vai ter que me engolir, é assim mesmo. Esse é o descaramento, entendeu? Então, ou desmascaramento ou descaramento, ninguém é obrigado a nada, né? São processos naturais das relações entre as pessoas. Repara, são processos naturais das relações entre as pessoas, relações familiares, relações de amizade e até relações formais de trabalho ou informais de conhecido. Alguém tem uma atitude num restaurante e outra pessoa da outra mesa assim, vem cá, meu amigo, você não acha que está se excedendo, não? Então são processos de revelação que nós trabalhamos de um jeito ou de outro. Ou nós nos desmascaramos e nos auto-implicamos e começamos uma investigação sobre nós mesmos e o que causa aquilo, que a gente pode não saber e não tem maldade nisso, ou não, ou a gente realmente diz, não, é só assim mesmo, vai ser assim mesmo, vão ter que me engolir, é desse jeito mesmo e danou-se, entendeu? Então, os processos de constelação, como os processos de vida, os processos de constelação transpessoal, que é o que eu trabalho, né? Eu entendo as constelações como processos transpessoais. Dentro dos processos transpessoais, se a pessoa se sentir implicada por uma autoinvestigação e para questões que ela precisa ir além de um momento, ela faz esse trabalho, estamos disponíveis para esse trabalho. Agora, se ela passou ali e ela fez uma constelação e aquela constelação foi significativa para a vida dela, em qualquer nível, porque entenda bem, uma constelação não é um processo racional, não é um processo que você vai lá só para entender. Lembra do concomitante? Você vai lá para entender, você vai lá para vivenciar, você vai lá para libertar, você vai lá para liberar, você vai lá, às vezes, para ficar confusa, para não entender, para se sentir questionada por algo que você não compreende, ou para se sentir pressionada por uma situação que você não acredita, para se sentir espantada com uma revelação que você não imaginava. Por exemplo, há pouco tempo, nos nossos processos de constelação, houve uma constelação, uma senhora estava fazendo um trabalho para o esposo, para tal, e a situação que comparecia ali, ela não conseguia compreender. E ela disse, mas o que é isso e tal? Eu disse, olha, desculpa, mas o que parece que está acontecendo aqui é que o seu esposo tem uma amante. Parece isso, eu não sei se é isso, e não deve nem ser e tal. Na semana seguinte, a amante se revelou. Então era uma coisa absolutamente não esperada. Tá? Ela não previa aquilo, ela não sabia daquilo, eu também não sabia daquilo, mas aquela pessoa que aparecia daquele modo era uma amante, não no sentido desse sentido de novela, né? Mas era uma mulher que amava profundamente o marido dela, que não estava no contexto. Era um troço estranho, era amante nesse sentido, né? Tá, na semana seguinte a amante do marido dela apareceu.
Então, essas coisas podem acontecer, não necessariamente vão acontecer. Ah, mas isso é uma mágica? Não, não é mágica, não tem mágica nenhuma. São sistemas inconscientes. Eu me lembro muito que em São Paulo eu atendia um menino de 14 anos. E um dia ele entrou no consultório ultra nervoso. Ele disse, Miguel, eu digo, o que foi, garoto? Eu sonhei que eu encontrava uma velha. A velha devia ter a minha idade, né? 60 e poucos anos. Uma velha no mercado e tal. A velha me olhava. Eu digo, e daí? Né? A velha olhou e o que aconteceu? Não, mas depois eu acordei, minha mãe me mandou no mercado e a velha estava lá. O garoto estava muito assustado, entendeu? Porque a velha do sonho dele estava lá. Deve ser alguma vizinha. Entende? É uma coisa óbvia. O inconsciente ele é muito mais amplo do que as nossas percepções, como foi o que eu expliquei para ele. É muito mais amplo que as nossas percepções conscientes. Então, o que acontece? O garoto deve ter ido 500 vezes no supermercado para a mãe dele, no mercado para a mãe dele. Não vai prestar atenção na velha? Não vai. Mas o inconsciente dele, por qualquer motivo, fez um sonho com a senhora. Ele entrou ali e deu de cara com a senhora. Entendeu? Ah, meu Deus, pirou. Então as coisas são assim. Não sei se expliquei a você os processos. Sim, mas... isso era uma coisa que eu tinha uma dúvida também. Essa questão de quando você vai constelar, você escolhe os personagens que vão participar da sua constelação, mas pode aparecer um personagem não previsto? Podem aparecer personagens não previstos. A própria constelação pede isso, porque os processos de constelação, eles não funcionam dentro da nossa racionalidade linear. Então, eu entendo, exatamente porque eu pratico uma constelação transpessoal, que os processos de constelação, tanto na regência, quanto no consulente, quanto nos participantes, são processos de consciência alterada. As pessoas estão absolutamente conscientes, mas elas não estão conscientes de uma forma normal, de uma forma usual. Elas têm uma alteração em relação àquilo. Né? A consciência está diferenciada, ela não é a consciência comum. Ela tem uma mudança. Não é nada especial, não é nenhuma mágica. A nossa consciência tem muitas mudanças. Imagina, você está lá vendo aquele seu programa de domingo, Faustão. E dentro disso, entendeu? Você está no processo de consciência alterada. Então, processos de consciência alterada não são nada demais. São processos que acontecem na nossa consciência o tempo inteiro. Só que, dentro do quadro de trabalho das constelações, é um diferencial, é um momento que está ali. Ele não é o processo analítico normal. E ele não é um processo de reflexão usual. Ele tem uma especificidade, uma propriedade dele, né? Uma condição dele de funcionar. E eu acho que é isso. Está satisfeita, minha amiga? Sim, muito obrigada. Pelo menos nos divertimos. Sim, sempre.